Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 30 de setembro de 2024, estamos na primavera, município da Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo da obra, curso que é o Espiritismo da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estamos na 14ª aula, parte B. Estudaremos hoje Justiça das Aflições, que é um tema bastante instigante, que suscita muitas dúvidas por parte de muitos. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, não pode faltar nesse estudo. E vamos de imediato iniciar nosso estudo pedindo a proteção dos bons espíritos, que com certeza estão aqui para nos auxiliar e nos propiciar o melhor aproveitamento possível destes textos e desses ensinos. Então, 14ª aula, parte B, Justiça das Aflições. Começaremos com o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 10. Bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 10, Sermão do Monte bastante conhecido. Houve quem falasse, que se perdesse todos os escritos, restando o Sermão do Monte, estaria muito bem compreendida a moral cristã. Vamos explorar aqui esses ensinamentos. Então, as multidões viram Jesus, ele subiu a montanha, sentou-se, aproximaram dele os discípulos, e ele pôs-se a falar e os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os ingênuos, os puros aí de coração, os que não têm aquela soberba de espírito de sistema, a arrogância, o orgulho, aqueles que são pobres de espírito, pureza, humildade, Diz Jesus que o reino dos céus é deles, os puros de coração, aí, pobres de espírito, ok? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse ensinamento também é bastante interessante. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, que é um mundo de provas e expiação, passará a ser um mundo de regeneração, como aconteceu em outros orbes, Houve o exílio dos espíritos que não acompanharam o progresso devidamente. E aqui vai se dar o mesmo, Somente os mansos e pacíficos herdarão a terra. Os violentos vão ter que ser colocados em outro orbe, de acordo com o seu grau de adiantamento. Não que isso seja uma punição, mas porque senão eles iriam atrapalhar o andamento do progresso e lá serão mais úteis, levando todo o seu aprendizado para espíritos ainda na fase primitiva. Bem-aventurados os aflitos, que é o nosso tema, porque serão consolados. As aflições podem ser da existência atual, a maioria delas, e quando não se encontram as causas nessa existência, devemos procurar em existências anteriores. Mas bem-aventurados os aflitos, porque estão quitando seu débito, não estão contraindo mais.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Da real justiça, né? Aquela justiça completa, né? Que se dá pelo arrependimento, reparação de todo o mal, porque para a justiça ser completa tem que haver reparação de todo o mal, e a expiação. Então são 3 etapas aí para que a justiça seja feita de modo completo, na sua plenitude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todo aquele que tem misericórdia também será objeto de misericórdia de Deus. Lembrando que a lei de justiça, amor e caridade é praticamente 10% justiça e 90% misericórdia divina, né? Se Deus aplicasse puramente a justiça conosco, não aguentaríamos. Há muita misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Os que têm os sentimentos de pureza, virtude, né? Esses vão ver a Deus porque vão evoluindo e vão se capacitando para tanto, por seu mérito. Por isso que os Espíritos não interferem em nossas escolhas, porque essas conquistas pertencem a nós, como os erros também, a responsabilidade pertence a nós. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, ou seja, cumprem a lei, né, de Deus, que é pacífico. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enquanto encarnados, muitas vezes, alguns espíritos enfrentam a perseguição da justiça terrena, né, muitas vezes injustamente, não são compreendidos, são aí justiçados por uma justiça precária e imperfeita, mas o consolo deles está reservado aí no reino dos céus. Então, basicamente, é isso que essas bem-aventuranças querem dizer. Toda a felicidade prometida por Jesus aos aflitos e necessitados do planeta Terra certamente virá na vida futura, mas é tremendamente difícil aceitar hoje o sofrimento para desfrutarmos os dias venturosos no que para nós ainda é um futuro incerto e desconhecido, quando não há fé sustentada pela razão, né? Então, nós sabemos aí dessa felicidade prometida por Jesus aos aflitos, sabemos que é na vida futura, e é difícil aceitar o sofrimento hoje, já que muitas vezes a fé é frágil, né? Nada racional, coloca dúvidas, né? Incertezas diante do desconhecido. Comumente o que acontece são os questionamentos, por que uns sofrem mais que outros, por que uns nascem na miséria, outros na opulência, sem que fizessem coisa alguma para justificar esse posicionamento, porque uns nascem perfeitos fisicamente e outros não. Essa é uma grande questão, né, que muitos espíritos se colocaram já diante de si, né? Porque uns sofrem mais que outros, porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem que tivesse feito alguma coisa nessa existência para merecerem tal destino. Devemos procurar isso em causas anteriores. Porque uns nascem perfeitos fisicamente e outros não. Seria que Deus não é justo, não é igual, né? Não promove a igualdade, porque o raciocínio sobre essa perspectiva, muitas vezes dogmática, teológica, coloca esses questionamentos que são justos, né? Que se faça muitas vezes. Destacamos, sobretudo, a falta de compreensão no aspecto da visão global do bem e do mal, tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Enxergar homens de bem entre maus e viciosos que prosperam em detrimento dos bons. Essa muitas vezes é a resposta, quando as respostas teológicas ou dogmáticas não se sustentam, né? Essa falta de compreensão da visão global do bem e do mal acarreta, né, uma incompreensão entre a distribuição do vício e da virtude, porque nós vemos homens de bem entre maus nascerem lá e sofrerem bastante, e muitos homens viciosos prosperarem, explorando em detrimento dos bons. A fé no futuro pode consolar e propiciar a paciência necessária, mas não elucida estas aparentes irregularidades, que podem sugerir um abandono por parte de Deus e a inexistência da justiça divina. Então, quando essas questões não são respondidas satisfatoriamente, né, não consolam, não propiciam a paciência necessária, essas dúvidas não são sanadas e muitas vezes se abandona a Deus, né, se cai na descrença, no ateísmo, e
na sugestão de que não existe a justiça divina. Entretanto, a partir do momento que aceitamos a existência de Deus, que é, abre aspas, soberanamente justo e bom, fecha aspas, está em O Livro dos Espíritos, livro 1, pergunta 13, que ama com igualdade a todos os seus filhos, sem nenhuma preferência, compreendemos que ele trata de seus filhos da mesma maneira, não dando a uns privilégios e a outros recusando esses benefícios. Então, a partir do momento que nós aceitamos a existência de Deus, de maneira racional, aparece nessa resposta aqui dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e bom, não há ninguém mais justo e bom do que Deus, que ama com igualdade a todos os seus filhos, não tem preferência sobre nenhum deles. Aí nós podemos compreender que ele trata seus filhos da mesma maneira, não podendo ter distinções, não dando a uns privilégios e a outro recusando esses benefícios. Deus é a suprema perfeição, é todo-poderoso, todo justiça e bondade, pois sem isso não seria Deus. Desse modo, não poderia agir com capricho ou parcimônia diante de seus amantíssimos filhos. Abre aspas. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Fecha aspas. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Então, Deus tem todos esses atributos que estão relacionados aqui em grau máximo, né? Suprema perfeição, todo poder, né? O todo-poderoso, todo justiça e bondade. Se nós tirarmos um pouquinho desses atributos, já não pode mais falar de Deus, né? Não seria Deus, porque não é essa característica, essas perfeições em última instância. Desse modo, não poderia agir com capricho. Não pode, né? Agir com capricho diante de seus amantíssimos filhos, com diferenças, dando a uns privilégios e a outros provas e expiações, às vezes muito duras. Portanto, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Isso é um raciocínio lógico, coerente e racional. Algumas vicissitudes têm sua causa na vida presente e, abre aspas, são a consequência natural ao caráter e da conduta daqueles que as sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Fecha aspas. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Então, aqui é dito que a maioria, né, algumas vicissitudes têm sua causa na vida presente, nessa atual encarnação, são a consequência natural do caráter do espírito, né, da conduta daqueles que a sofrem, caem por sua própria culpa, muitos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, de suas más inclinações, de suas más escolhas. E quando não encontramos a causa da vicissitude na vida presente, é porque, abre aspas, pertence a uma existência precedente, fecha aspas. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Então, a maioria das vicissitudes e aflições são dessa existência, consequência aí do livre-arbítrio desastrado de muitos de nós, mas quando não encontramos essa causa na vida presente, devemos, né, procurá-la nas existências anteriores, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Aí está, à luz da razão, a justificativa para efetivamente termos a compreensão da justiça das aflições de acordo com os ensinamentos de Jesus, o que atualmente vem a ser devidamente corroborado e justificado pelo Espiritismo. O Consolador prometido, que nos dá a possibilidade de compreendermos a causa de nossas dores. Então, à luz da razão, né, nós começamos a compreender a justiça das aflições, de acordo com os ensinamentos de Jesus, corroborado pelo Espiritismo, que é denominado aí o Consolador prometido, que nos dá a possibilidade de compreendermos a causa de nossas dores. Há uma razão, né, para todas as dores e aflições que nós sentimos. Com a fé raciocinada, temos a paciência consubstanciada e fortalecida.
abraçando os ideais da justiça divina, sempre trabalhando no momento atual para obtermos um amanhã mais venturoso, com humildade e caridade. Então, com a fé raciocinada, ela nos dá mais paciência, que consubstanciada é fortalecida, né, com os ideais da justiça divina. Devemos sempre trabalhar no momento atual para obtermos um amanhã melhor, menos doloroso, mais venturoso, com humildade e caridade, que são virtudes aí cristãs. Bibliografia de hoje, a Bíblia de Jerusalém, Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Passaremos agora às questões de fixação do aprendizado, que são comuns nesse nosso estudo. Primeira questão: qual a causa maior das nossas aflições e sofrimentos na nossa atual encarnação? Vamos lá. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Algumas vicissitudes têm sua causa na vida presente, e são a consequência natural ao caráter e da conduta daqueles que a sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. E ainda, não encontramos a causa da vicissitude na vida presente, é porque, abre aspas, pertence a uma existência precedente, fecha aspas. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Todas fundamentadas aí na obra da codificação. Questão número 2, porque Deus ama a todos de maneira igual. Deus é soberanamente justo e bom. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 1, pergunta 13. Deus é a suprema perfeição, é todo-poderoso, todo justiça e bondade. Pois sem isso não seria Deus. Dá uma consequência lógica racional aí de por que, né, Deus ama a todos. Porque principalmente é justo e bom e tem todos os atributos em grau máximo, conforme elencamos aqui. 3. Como devemos trabalhar para a melhoria efetiva de nossa existência? Devemos trabalhar com a fé raciocinada para termos a paciência consubstanciada e fortalecida, abraçando os ideais da justiça divina, sempre trabalhando no momento atual para obtermos um amanhã mais venturoso, com humildade e caridade. Assim encerramos nosso estudo de hoje, 14ª aula, parte B, Justiça das Aflições. Nosso próximo estudo é a 15ª aula, parte A, O Céu e o Inferno, que é a 4ª obra da codificação espírita. Assim sendo, agradeço a todos pela presença, pelas inscrições, pelas curtidas, comentários, compartilhamentos, pela companhia, pelas boas vibrações que me transmitem. Faço da minha parte a mesma coisa, né? Transmito a vocês vibrações positivas, de muito bem-estar, que todos tenham uma existência cada vez melhor, cada vez mais esclarecida nos ideais cristãos, na moral do Cristo, que possam ir vencendo suas dificuldades, ultrapassando suas provas e expiações, com boa vontade, trabalho, muita fé e esperança. Assim sendo, dou boa noite a todos, uma boa madrugada, uma boa manhã ou uma boa tarde, a depender da hora que estão me vendo. Lembrando que a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, conforme comunicou aí Emmanuel, por intermédio do Chico, e desejamos a Deus aí que consigamos seguir forte nesse trabalho e conseguimos dar conta de todos os estudos que pretendemos levar a cabo aí nos próximos anos. Assim sendo, fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Até uma próxima oportunidade.